Presente na comitiva do governo baiano que foi à China, o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Juazeiro, avaliou a viagem como positiva, já que trouxe na mala acordos firmados entre o governo da Bahia e empresas com atuação na área tecnológica. A ida na comitiva do governador foi pautada em dois focos: as Smart Cities, ou cidades inteligentes, e os governos inteligentes. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o próprio secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, André Juazeiro, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo, secretário. Bom dia. Agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Tarde FM. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre essa experiência que foi muito interessante para nós e produtiva, né? Na China, em Dubai e na Alemanha. Na verdade, a viagem foi um pouco mais do que só a China. Não foi só a China. Em relação a esses dois focos, as cidades e governos inteligentes, quais são as novidades na área tecnológica que devem se efetivar na Bahia depois dessa sua viagem, secretário? Nós fomos conhecer, né? Cidades inteligentes são soluções que a gente vai levar para os municípios. Governos inteligentes também chegam no município, que não é só governo estadual, mas também governo municipal. E a diferença é que as cidades inteligentes são funcionalidades mais voltadas à infraestrutura, eu diria assim, né? A gente vai fazer redes de fibra ótica e levar conectividade para as cidades, isso é tornar a cidade inteligente. E o governo inteligente é a gente colocar conteúdo dentro dessa infraestrutura. Não adianta eu levar a internet se eu não tiver um serviço de telemedicina, por exemplo, que chegue na ponta, ou educação, ou a própria segurança pública, com serviços por exemplo, de reconhecimento facial. Então, você combina as duas coisas, a cidade inteligente, né, que é infraestruturada para você trabalhar essa inteligência do governo que vem dentro dela embarcada, e também empresarial, logicamente, né, mas nós vamos tratar do que do governo. Nós visitamos 3 empresas mais importantes, a Huawei, a Dahua e a Avic. Elas todas trabalham com cidades inteligentes e soluções de governo inteligente, com focos um pouco diferentes. A Avic é uma empresa que trata mais de infraestrutura e logística, então ela produz tecnologia para gestão de portos, aeroportos, de mobilidade urbana, de redes de infraestrutura, de água, enfim, coisas mais pesadas. A Dahua, ela tem um foco na segurança, basicamente. Ela faz outras coisas, mas segurança é o forte. Então, câmeras de segurança com infravermelho, por exemplo, que enxergam a quilômetros de distância para poder monitorar litoral, praias, enfim, coisas de segurança que não são só as câmeras que a gente está acostumado aí, que vai no carnaval e pega a pessoa que está lá cadastrada, né, procurado pela polícia, mas também fronteiras, enfim. E a Huawei, que é uma empresa que trabalha com cidades inteligentes, ela tem um espectro muito mais amplo, uma empresa muito mais estruturada e trabalha com conectividade como principal foco, mas ela trabalha com tudo praticamente. A gente já trabalha aqui na Bahia, por exemplo, o nosso Conecta Bahia, que é o principal programa de conectividade que a gente coloca nas praças do interior da Bahia, é um programa de inclusão digital, não é um programa de infraestrutura, é de inclusão, é da internet de graça a quem está no interior ou no distrito, já são feitos com equipamentos Huawei, né? É a tecnologia que está por trás, é a tecnologia da Huawei. Eles têm uma estrutura impressionante, né? Um centro de pesquisa que a gente não está acostumado a ver só da empresa, 30 mil pesquisadores. É uma cidade de 1 milhão de metros quadrados, com 30 mil, 1 milhão de metros quadrados, 30 mil pesquisadores, tem bondinho dentro para você poder se deslocar entre os prédios. É uma cidade. É uma cidade, de fato, né? Quando a gente pensa aqui, nosso parque tecnológico, para muitas empresas, é metade disso, para todas as empresas. Dê um exemplo assim de algum projeto específico. Me parece que para a cidade de Entre Rios foi um dos projetos apresentados? Isso, mas aí esses projetos são nossos, né? A gente tem 2 projetos hoje na Bahia de cidades inteligentes sendo desenvolvidos. Um de um grupo espanhol chamado Náuregas, uma cidade em Entre Rios, Água Duna, para 30 mil habitantes em uma área de 9 milhões de metros. Esse grupo está desenvolvendo essa cidade inteligente e vai montar um parque tecnológico de tecnologias para cidades inteligentes na porta dele.
E as empresas que nós visitamos, nós apresentamos essa oportunidade de eles virem desenvolver tecnologia nesse parque tecnológico. Perfeito. Então, a nossa ideia, e na ilha de Itaparica também, né? O pessoal da ponte, que ganhou a concessionária da ponte, está estudando montar uma cidade inteligente e um parque tecnológico de cidade inteligente também na ilha de Itaparica. Agora, a gente tem 2 projetos, dois deve se viabilizar. A gente tem falado muito sobre essa história de cidade inteligente, isso foi motivo a partir de uma nota até de Levi, gerou uma fake news sobre uma negociação de 10% do território baiano, muita fantasia. Mas explica aqui para o nosso ouvinte o que é exatamente uma cidade inteligente. A cidade inteligente, bom, vamos lá, a cidade inteligente tem muitos conceitos, né? Ela pode ser inteligente de várias formas, tem muita tecnologia que pode ir lá dentro. Mas eu tenho um mínimo do que a gente chama o básico da cidade inteligente. Conectividade, fibra ótica e internet rápida para que a gente possa fazer as coisas. Através dessa infraestrutura, a gente trabalhou segurança, que é os itens básicos que a população cobra da gente. Segurança inteligente. Então, eu vou desde o semáforo que conduz o trânsito de uma forma melhor, até a polícia lá com as câmeras de segurança, que também não é só para pegar o ladrão, mas para ver o trânsito. Tem um acidente, ele vai lá e rapidamente toma uma atitude. É o serviço médico, que também está ligado nessa questão da inteligência, e ele consegue entender onde é que está o chamado e deslocar a ambulância que está mais próxima para aquele chamado e atender a pessoa, ou talvez é uma viatura da polícia que pode ir lá e buscar. Então, a inteligência, primeiro você está infraestruturado para poder colocar todo esse conteúdo de informação dentro de uma mesma plataforma e conseguir dar serviços e respostas mais rápidas às demandas da população. Até você chegar no ponto de você conduzir a rede de água, por exemplo, para diminuir perdas, você colocar ali sensores que é a inteligência dentro da rede de água para medir se está tendo vazamento ou não, se a pressão está adequada. Ou seja, tem muita tecnologia para a cidade ser inteligente. Ou seja, é um conceito que visa a otimização de tudo. Exatamente. Por meio da tecnologia. Exatamente. Serviço público. Integração de informação. Embarcado nessa menor impacto ambiental. Agilidade na prestação do serviço por meio da tecnologia. Exatamente. Então, primeiro a gente tem que botar a infraestrutura, isso tem que ficar claro, porque tem 2 etapas você transformar uma cidade inteligente. Hoje eu não consigo fazer isso em qualquer lugar. Por quê? Porque eu não tenho todas as cidades plenamente cabeadas com fibra ótica, internet chegando rápido em todo lugar. Então, primeiro eu preciso cuidar da conectividade. Não é primeiro, eu estou fazendo isso mesmo ao mesmo tempo, né? 2 programas paralelos. Sim. Mas se não chega a conectividade, eu não consigo colocar inteligência dentro. Né? Então, a inteligência do governo, ela vai dentro desse A gente não tem nenhuma cidade inteligente ainda, não é? Assim, ainda consolidada na Bahia. Ainda não. A gente tem alguns projetos em andamento. Tem um projeto da Prefeitura de Madre de Deus de transformar. Ela está mais preparada em termos de infra do que qualquer outra cidade. Ela está cabeada de fibra ótica, ela tem muitas câmeras de segurança já colocadas. Salvador pode fazer isso também, tem bastante rede de fibra e bastante câmera. Que é uma base mínima de infraestrutura para a gente começar a trabalhar e é a tendência das cidades. É a tendência das cidades. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. A gente vai ter que... O 5G chegou, vai permitir que você leve conectividade um pouco mais distante, sem cabo, né? Com a frequência que leva a distâncias aí de 5 quilômetros sem você precisar de cabo. Então tem muita coisa acontecendo de tecnologia. Secretário, nós estamos comprando essa tecnologia, nós estamos incorporando parte dela, envolve os contratos, envolve transferência de tecnologia, desenvolvimento de mão de obra aqui também, local. Tudo isso. A gente tem que comprar equipamento, né? A gente não tem os equipamentos ainda, mas tem transferência de tecnologia também. Nós estamos desenvolvendo nossos equipamentos aqui e, principalmente, o que é mais custoso e mais importante, desenvolvendo a tecnologia que vai embarcada nisso. O Parque Tecnológico da Bahia tem um projeto, o Living Lab, um projeto com a UFBA, que já desenvolve tecnologia para embarcar. Ou seja, o software eles têm lá, mas também nós temos aqui gente produzindo. Então vai ser um pouco de soma. Eles vêm para o Parque Tecnológico, vão montar grupo de pesquisa aqui. Eles não vão conseguir fazer, né? Então, uma coisa que a gente não precisa ter medo. Eles não vão conseguir fazer a tecnologia chegar em todo lugar com a inteligência deles, porque você precisa adequar aquela solução ao funcionamento, por exemplo, da polícia. Eu tenho uma câmera, tenho uma função padrão,
e ele vem vender a solução, só que a polícia daqui trabalha de outra forma. E essas empresas? As empresas, Huawei, todas as empresas. Dahua e a VIC. E outras americanas que a gente tem, Fortinet, que trabalha aqui. Falando de um modo geral, essas foram da viagem, mas a gente tem um monte de empresas que trabalham com cidades inteligentes, todos eles querendo vir para a Bahia fazer alguma coisa. E a gente vai numa troca. Você vem, ele traz uma tecnologia, associa a uma startup nossa, associa a universidade, desenvolve tecnologia aqui e a gente produz também junto. E faz essa customização que é fundamental para funcionar. Né? Não adianta, não vem nada pronto. Tudo vem uma possibilidade, digamos assim, uma solução padrão, mas que você tem que customizar para a sua necessidade. E essa é a tecnologia que a gente desenvolve aqui. Que participação tem as prefeituras nesse processo? Olha, eu acho que elas vão ser os protagonistas do próximo passo. A gente primeiro está cuidando de levar infraestrutura e um pacote mínimo, mas a partir de um determinado momento, quem toca o projeto de cidade inteligente no município é o prefeito. Né? Então a gente tem esse showroom que está no Parque Tecnológico, a gente vai trazer os prefeitos para conhecer as tecnologias que já estão sendo desenvolvidas, para que eles possam contratar, levar solução de contrato, enfim, ajudá-los a desenvolver, mas não dá para o governo querer assumir esse papel de bancar tudo, porque não vai ter perna para isso. E o Estado da Bahia está estruturado para receber, para impulsionar esse salto tecnológico que a gente precisa para acompanhar, senão a gente fica realmente para trás, trazendo um parceiro que está tão à nossa frente. A gente está estruturado para isso, secretário? A gente está se estruturando. Eu acho que hoje a gente já está numa condição muito boa, inclusive de ajudar os municípios a se colocar. A Prodeb montou uma infraestrutura de dados que é bem robusta, hoje consegue atender ao Estado e conseguiria levar, bancar, digamos assim, né, ser a fonte, o guardador, digamos assim, dessa tecnologia para oferecer aos municípios. Já tem tecnologia para isso. O que a gente precisa avançar um pouco mais, já está muita feita, mas avançar na fibra, para a gente conseguir chegar, de fato, com a internet rápida em todo lugar. A Bahia é muito grande, então é um desafio que não é rápido de você vencer, tá certo? Você precisa chegar em todos os municípios, depois em todos os distritos. São 417 municípios, e distrito a milhão. Tem os quilombos, que são em áreas remotas, né? Tem as aldeias indígenas. Tem um desafio realmente bem grande chegar na zona rural. É um desafio grande, mas a gente está estruturado para fazer isso. Tem um planejamento de 4 anos, a gente pretende apresentar isso até o meio do ano, um planejamento de conectividade para a Bahia. 6 ministérios hoje do governo Lula oferecem conectividade. O Ministério da Educação oferece conectividade para as escolas. O de saúde oferece conectividade para hospitais. Quando você junta tudo isso, é uma grande rede. Você vai somando uma rede à outra e vai conseguindo chegar lá. O ministro de Minas e Energia vem aí, ele tem conectividade no ministério dele. A ministra de Ciência e Tecnologia tem conectividade no ministério dela, com uma coisa mais social. O BNDES vai bancar a conectividade, ou seja, é a bola da vez. Todo mundo entendeu o que precisa fazer, né? Essas redes de inteligência, e a gente vai somar esses projetos todos para fazer um grande projeto para a Bahia. Daqui para julho a gente faz uma outra conversa aqui para apresentar esse projeto que vai ser pra gente encerrar revolucionário. Rapidinho, secretário, o que mais te chamou a atenção nessa viagem? Não sei nem se foi sua primeira viagem à China, mas em particular na China, que a gente sabe está aí A China, o que impressiona é a escala das coisas. A gente não consegue ter uma dimensão de como as coisas são grandes lá. As fábricas, você entra e você não enxerga o final da fábrica. O centro de pesquisa dos caras é uma cidade de 1 milhão de metros quadrados. É tudo muito grande, né? Tem muita gente, não tem nada pequeno. Você vai sair de um aeroporto, é uma monstruosidade. As filas de táxi têm 1 quilômetro. É tudo muita gente, tudo grande, né? Investimentos milionários, bilionários. Então, o que impressiona mais na China é a escala, e eles chegaram na tecnologia, que é uma coisa que 20 anos atrás eles não tinham. Eles estavam meio que copiando o mundo, hoje eles estão pautando o mundo com tecnologia. Estão exportando esse conhecimento. Chegou para ficar, não tem muito jeito mais. Legal, então a gente está combinado aí em um próximo papo para atualizar mais ainda essa conversa. A tecnologia tem tudo a ver conosco, está no nosso dia a dia e a gente não tem como fugir dela, então tem assunto para mais uma conversa, mas por hora, muito obrigado, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Juazeiro, pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço. Depois a gente vai ter outras novidades, o que vem da Selen, nosso Parque Tecnológico de Transição Energética, de um convênio de 1,5 bilhão que assinamos com a Selen também, não foi na China, mas foi em Dubai. Vamos montar esse parque em Camaçari, em parceria com o Cimatec Park, trazendo a UFBA, a UFRB e as UNEBs para dentro. O maior projeto de pesquisa que a Bahia já viu na história. Então, também cabe um lançamento desse projeto. A gente vai estar pronto para ele daqui uns 30 dias. E tem um parque tecnológico de saúde, que a gente conseguiu uma parceria na Alemanha para desenvolver aqui pesquisas de doenças neurodegenerativas, câncer e um antiviral para Covid. São 3 pesquisas que vêm em parceria com a Bahia Pharma e a Fiocruz, que também a gente vai precisar conversar uma próxima vez. É muita coisa que a gente trouxe na bagagem. Então, daqui a um mês, por favor, pode colocar na agenda aí já. Estou falando aqui com os assessores do secretário para a gente levar essa conversa. Secretário, muito obrigado mais uma vez. Um bom dia. Obrigado. Agora, 8h52 na tarde FM.